Encontros com o Futuro, hoje com uma convidada muito especial, Érica Navarro, gerente executiva comercial e líder de diversidade e inclusão na Suzano. E Victoria Lopes, aqui na bancada, estudante de cinema da ESPM. Meu nome é Matthew Schurtz, eu sou diretor no World Observatory e Encontros com o Futuro é uma produção do World Observatory, da ESPM e da Prime, braço das Nações Unidas e das faculdades de negócios no mundo. Érica, muito bem-vindo, viu? Obrigada. Érica, conta um pouco da gente, o que você faz exatamente na Suzano e o que é a Suzano? Vou começar primeiro pelo que é a Suzano. Tá bom? Esse ano a gente fez 100 anos. 100 anos? Que por si só é uma conquista, tá? Uma Se tratando conquista. de uma empresa brasileira e um centenário com muitas coisas para comemorar. A gente, recentemente, vai ser inaugurado agora a maior fábrica de celulose em Ribas. Tá. Onde fica Ribas? Fica em Mato Grosso. Mato Grosso. A Suzano tem 4 unidades de negócio. A principal dela é celulose, depois papel e embalagem, que é onde eu estou. Depois bens de consumo. Recentemente a gente comprou a KC, que é aquele papel higiênico neve, para dar um pouco mais de contexto. E a gente tem novos negócios. Aí vocês vão falar, mas o que faz novos negócios numa empresa que produz commodity? O propósito da Suzano é renovar a vida a partir da árvore. Então a gente quer descobrir tudo que a gente pode fazer com a árvore. Dentro de novos negócios tem uma fábrica de têxtil que ficará na Finlândia, que a gente quer produzir roupas a partir da celulose. Sim. E biocombustíveis, tem várias coisas sendo estudadas para seguir esse propósito que é renovar a vida a partir da árvore. Perfeito. E aí dentro desse mundo Suzano, eu estou na unidade de negócio de papel e embalagem. Aham. Então eu trabalho principalmente com papel de imprimir e escrever. Tipo, o livro é feito de um papel produzido pela Suzano. Sim. O papel A4, que é onde a gente provavelmente aqui, espero que seja o papel da Suzano. A Suzano é líder de produção de papel no Brasil, se sabe? Na América Latina. Na América Latina? Sim. Sim. Nós somos uma das maiores produtoras de papel na América Latina. A gente produz 1 milhão e 200 toneladas ano entre papel de imprimir e escrever e 1 embalagem. milhão e 200 mil toneladas. Isso. De forma sustentável. De forma sustentável, sim. Sim? Sim. Perfeito. É gigantesca a quantidade. Pra gente é, né? Na produção de celulose, nós somos a maior do mundo. Sim. A maior do mundo. Sim. Sensacional. Conta um pouco do livro. Esse livro faz parte de um projeto pro bono que eu faço. Tem uma editora, chama Editora Líder. E ela só trabalha com histórias de mulheres. Sim. E nessas conversas de carreira que a gente faz, eu me coloquei muito no lugar de ajudar outras mulheres que também querem ter uma carreira executiva, com todos esses desafios que a gente encontra na carreira executiva. E o que eu percebi é que sempre vai para um lado ou preto ou branco, ou para um lado muito feminista, ou para um lado de desistência, que as mulheres desistem de trabalhar por alcançar cargos executivos dentro das companhias. E aí eu comecei a fazer trabalho voluntário, com isso eu fui me conectando com outras mulheres e eu conheci a Andrea Roma. A Andrea Roma é a CEO da Editora Líder e ela só trabalha com esse tipo de literatura. Tem um livro para quase que para cada profissão. E nisso ela me chamou para ser coordenadora desse livro. E foi muito interessante porque eu falei, mulheres na indústria vai ser fácil, vou ter várias executivas na indústria. Só que não. Não? Não tem tantas. Sim. É claro que a gente passa por porque você tem que escrever um capítulo que conte a sua trajetória, né? As suas dores, os seus amores para ter alcançado os cargos. É claro que tem desafio de agenda, porque você tem ali 1 ano para escrever um capítulo. São 6 páginas, mas tem um trabalho envolvido. Mas tem também o desafio de você encontrar as mulheres. E o interessante, quando eu fiz esse projeto, foi encontrar essas mulheres e depois você vê. E teve umas que eram colegas de trabalho, como eu encontrei a Ana há pouco. Que os desafios são os mesmos. Quais são? Eu acho que primeiro passa por você se sentir com direito a. Por exemplo, quando eu olho para a Suzano, a gente tem uma meta muito clara de ter 30% de mulheres em cargos de liderança. Aí você vê pelo... Até 2025. 2025, até eu tá logo aí. mais, tá ali. Como é que tá indo? Tá indo bem, a gente fechou 2023 com 24,9, arredondando 24,9. 23,9, quase 24% de mulheres em liderança. Mas o que é interessante na Suzano? Mulheres na liderança na Suzano é gerência funcional e acima.
Porque você pode encontrar coisas no mercado que é de analista sênior para cima, não Suzano não, gerência funcional para cima. E essa meta, inclusive, está atrelada à remuneração dos executivos. Eu tenho nas minhas metas de performance a meta de mulheres na liderança. Perfeito. Então, quando eu vou pensar no meu quadro de gerentes, eu tenho que pensar quantas mulheres eu tenho, como que está a minha diversidade dentro do meu time e etc. Mas respondendo a pergunta, você falou desse desafio, eu acho que tem vários, né? Mas uns do que vem, e um pouco do que eu vi na Suzano e um pouco que eu encontro quando me conecto com o networking com as mulheres. Primeiro, é um desafio que vai antes da indústria por si só, que não é só da Suzano, é da indústria. O ambiente industrial por si só é um ambiente masculino. Se você pensar 10 anos atrás, quando a gente ia nas plantas, ter um banheiro feminino era uma coisa a comemorar. Quando eu ia na planta, você tinha que vestir o uniforme de planta. Aí eu não podia esquecer, olha só, eu tinha que viajar, né? Não podia esquecer de levar ela vai entender bem, uma camisete, porque o uniforme não é para mulher, então ele abre. Sim. Então, assim, ter hoje um uniforme feminino, ter um banheiro feminino é coisas que a gente até recentemente estava comemorando. Isso hoje é mais normal, mas até, vou te falar, 3, 4 anos atrás é algo que te chamava atenção positivamente. Então, tem isso da indústria ainda ser um ambiente muito masculino, ainda que sim, tá evoluindo. Eu acho que tem um desafio que também é da sociedade, não só das empresas, que é essa questão de... A gente chama de parentabilidade... Não, esqueci o nome da palavra, mas essa questão da divisão de trabalhos entre o homem e a mulher, entre você ter filhos. Quem vai cuidar dos... Isso. Essa palavra sempre me faz de cabeça. Mas como que a gente lida com isso? Como que uma mulher fica 6 meses fora depois, né, por causa da sua licença? E eu acho que isso não é problema algum. Numa indústria, 6 meses é um horizonte de tempo muito curto para se mudar alguma coisa. Mas depois, como fica? Como que vai ser essa divisão de tarefas, esse cuidado com os filhos, cuidado com a casa? Isso eu vejo que ainda é um problema, não só da indústria, mas da sociedade, mas passa por ser um desafio mesmo. Quantas mulheres interrompem suas carreiras ou deixam de almejar ou realizar seus sonhos porque têm filhos. Isso não deveria ser. E num país como o Brasil, a gente tem mais um desafio adicional. É muito diferente falar de diversidade em São Paulo, vamos ter mulheres na liderança em São Paulo, e vamos ter mulheres na liderança ali no Maranhão, onde eu tenho uma fábrica Imperatriz. São realidades muito diferentes. Como? Conta um pouco disso. Qual é a diferença entre São Paulo e Imperatriz? Eu acho... Eu não sei te falar do que eu vejo, né? Porque, assim, para falar com mais cuidado, a gente tem a área de diversidade, mas do que eu sinto. Primeiro, assim, você encontra muito menos mulheres dispostas para trabalhar. Sim. Porque ali tem uma questão de, tipo, o homem trabalha, eu fico em casa. Uma questão ali da sociedade geográfica, regional. Tem um tema também de educação. Aqui em São Paulo, a gente acaba tendo mais acesso à educação, à formação. Eu não tenho esses indicadores, mas qual que é o indicador de pessoas formadas em universidades no Norte e no Nordeste? Qual é o indicador de pessoas formadas na região Sudeste? Sim. São muito diferentes. Então, é muito maior do que um desafio só da indústria ou só da Suzano. É um desafio da nossa sociedade. Sim. E como a gente lida com isso? Sim. Uma das coisas que a gente tem feito para lidar com isso, mesmo estando na área comercial, recentemente, por exemplo, tenho clientes que também têm o mesmo propósito, de melhorar o país através da educação, a gente tem um olhar para a diversidade. Então, a gente pensa, como que a gente pode levar a leitura para esses locais? Então, a gente fez uma parceria recentemente com a Companhia das Letras, de levar a leitura para as comunidades em volta da Suzano. Perfeito. Porque, assim, a gente não muda o mundo, mas a gente muda o mundo que está perto da gente, né? Perfeito, perfeito. E que livros vocês levam? Quaisquer livros para infantis? Foi feita uma curadoria para que fosse com esse cuidado que você está da sua pergunta, para que fossem livros interessantes de ser lido. Então foi feita uma curadoria pelo time tanto o nosso time de desenvolvimento social quanto da companhia, para que fossem de acordo com cada localidade, para que fossem livros atraentes, não só novos e tal, mas que as pessoas quisessem ler. Perfeito, perfeito. Pensando na meta de vocês para 2025, eu queria saber um pouco das iniciativas que a Suzano propõe para chegar lá, sabe? Eu acho que é interessante saber. A primeira dela, que eu acho assim, a mais relevante, corajosa, que eu super me orgulho, é da gente ter atrelado isso tanto à remuneração dos executivos,
como ser um compromisso público. Se vocês entrarem no site da Suzano, vai estar lá esse compromisso público. Então, é um compromisso público. Então, essa é a primeira. Como segundo, a gente tem um departamento de diversidade e inclusão, e dentro disso tem uma organização que se chama Plural. E o grupo Plural tem vários grupos de afinidade. Então, tem de pessoas negras, de PCDs, e lá tem o grupo de mulheres. E o que é interessante, a gente chama de GA, né? Grupo de afinidade de mulheres. Esse grupo de mulheres do fomento não é do tipo, as mulheres são melhores. É do tipo, como a gente vai fazer para trabalhar e para termos 30% de mulheres na liderança, 25% de mulheres na liderança. Como a gente vai tornar o nosso ambiente mais inclusivo? Então, são conversas necessárias que a gente tem sobre isso. Recentemente, a gente fez 2 fóruns, um com a área de finanças e outro com a área de bens de consumo, para falar sobre gênero. O que traz uma mulher trabalhando? Qual que é o diferencial competitivo que traz uma mulher estando na liderança e especialmente na alta liderança? Então, outra coisa que a gente fez recentemente foi fazer um grupo de trabalho muito voltado para as mães, para as novas mães, acolhendo essas novas mães. Porque eu tenho 2 filhos. É super difícil você voltar. Eu lembro da minha chegada, eu falei, será que essa aqui continua sendo a minha mesa? Sim. Me dá uma sensação Você estava na Suzano quando teve filhos? Não, estava em outra empresa, estava na Holcim. Mas me deu essa sensação, porque você não lembra mais a senha, você fica em dúvida se aquela mesa continua sendo a sua mesa. E eu achei muito cuidadoso quando a Suzano propôs isso, porque parece, para a gente que está ali no dia a dia, parece, não é, mas para quem chega, é um acolhimento que torna um ambiente mais inclusivo. Sim. E quais são os principais desafios de uma mãe voltando para trabalhar? Você lembra disso? Olha, eu lembro que foi da minha experiência, né? Eu acho que cada mulher tem uma experiência. Eu nunca foi uma hipótese para mim não voltar. Porque eu gosto muito do ambiente colaborativo. Eu tenho muito que trabalhar com as pessoas, me deixa mais inteligente do que quando eu cheguei, sabe? Quando você sai do dia de trabalho e fala, nossa, hoje eu saí melhor do que eu cheguei. Então, para mim, nunca foi uma pauta, mas eu acho que não é todo mundo que tem esse privilégio, por exemplo, porque eu tinha apoio, né? Tanto apoio com recursos financeiros, quanto apoio da minha família. Então, eu sei que eu tenho aí um privilégio. Mas eu acho que tem esse desafio que a mulher vive se culpando, né? Eu não deveria estar em casa? Será que ele está sendo bem educado? Será que a babá, ou a minha mãe, ou a escola que eu deixei está cuidando como eu deveria? A gente tem vários fantasminhas que ficam aqui. Então, assim, para mim, o desafio passa por você conseguir estar presente como ser uma boa mãe, como sendo uma boa executiva, quando você estiver estudando alguma coisa, desempenhar lá seu papel de estudante. Uma vez me perguntaram, Érica, como você concilia? Nesses programas de mentoria, sempre perguntaram, como que você concilia carreira e filhos? Eu falei, não concilio. Cada dia é uma escolha. Não existe. Quem falar isso, no meu ponto de vista, não está falando a verdade. Porque assim, um dia você vai escolher, hoje eu vou priorizar o trabalho. E, então, eu acho que é cada dia uma escolha que você passa. E aí, no final do dia... Cada dia? Cada dia. Sim. Assim, cada dia é uma maneira de dizer assim, mas é sempre uma escolha do que você vai priorizar. E no final do dia, você tenta equilibrar os pratinhos. Mas sem essa ambição de que eu consigo tudo todos os dias. Não. Tem dias que você vai às 3 horas da tarde ver um trabalho do seu filho na escola. Tem dia que você vai trabalhar até mais tarde. E que bom que hoje existem empresas, né, como a Suzano, que proporcionam esse tipo de ambiente. Sim. Qualquer profissional na Suzano pode falar, hoje eu vou me ausentar para ver, sei lá, para levar meu filho ao médico. Não, isso não é uma questão. Sim. Então, que a gente possa ter mais ambientes que proporcionem essa segurança para que as mulheres se sintam seguras para desempenhar seu papel. Porque de toda a minha experiência e das minhas conversas, acaba sendo um empecilho. Esse medo da ausência da maternidade. Perfeito. Gera uma culpa. Conta da sua carreira um pouco, Érica. Como é que você chegou nessa posição? Eu comecei... É engraçado, né? Eu sempre sonhei em trabalhar em banco. Desde pequenininho eu queria trabalhar em banco, porque eu achava muito chique trabalhar em banco. Eu achava fácil trabalhar em banco. E aí eu fiz um colegial técnico. Aqui em São Paulo tem uma coisa que você presta vestibulinho e você entra no colegial técnico. E eu entrei no colegial técnico, fiz técnico em marketing.
E como eu fiz técnico em marketing, entrei no Banco do Brasil. Sim. Foi a menor empresa que eu trabalhei na vida, foi no Banco do Brasil. Aí eu entrei lá e falei, acho que não é bem isso que eu quero da minha vida. Sim. Mas foi super legal, eu lembro das pessoas que me ensinaram até hoje lá. Eu devia ter 19 anos, acho que cidade. Uma experiência, não deixa de ser uma experiência. Aí eu fiquei lá, mas depois logo em seguida eu trabalhei na Novartis, Uhum. que é uma farmacêutica, trabalhei lá com planejamento e logística. Fiquei uns 5 anos da minha vida. Trabalhei na divisão agrícola, você estava falando de agro, trabalhei na divisão agrícola. Sim. E depois trabalhei na de saúde animal, mercados super diferentes. De lá eu saí e fui para a linha branca, para a Whirlpool. E aí fui Para a empresa Whirlpool. Exato. E lá eu fui aprender a trabalhar com bens de consumo, estava entrando o e-commerce, então essa venda direto para o e-commerce foi uma experiência super interessante. Fiquei 1 ano e meio, mais ou menos, lá. Trabalhei com... Ali foi interessante que eu trabalhei com logística reversa, que é uma coisa que está na moda hoje, mas que há 20 anos atrás tinha muito dinheiro, porque, assim, pelo direito do consumidor, com 7 dias você pode desistir de um bem durável, que é uma geladeira. E quando você devolve, o que a Whirlpool faz com isso? Ela não pode descartar, é muito dinheiro. Sim. Então, eu trabalhei com logística reversa, que era uma coisa super nova, e com as principais empresas de varejo do país, foi super interessante. Mas logo depois, eu trabalhei 1 ano e meio lá, e aí veio a Holcim, que ninguém conhecia eu na época, eu tive que dar um Google para entender o que era. É uma multinacional suíça de cimentos. Lá eu entrei como analista de logística, né, dada a minha experiência anterior, sempre na área de logística, ou de planejamento e controle de produção. E eu comecei a trabalhar ali como analista de logística, mas como braço direito do gerente geral de logística. O que me permitiu já ter muito acesso à estratégia, uma visão de custos, de P&L, etc. Aí, para encurtar um pouco da história de lá, eu fui para uma unidade de negócios dentro, porque toda cimenteira, a Votorantim, toda cimenteira, porque o cimento é o maior emissor de gás carbônico, né? E ele tem ações para... É grande, é uma porcentagem grande, 8% sim. do mundo. E toda a indústria cimenteira, obviamente, se preocupa com isso. Para mitigar isso, e também por uma questão de redução de custo, existe um negócio que chama coprocessamento. O que é coprocessamento? Você produz combustíveis alternativos dentro com os resíduos industriais do mercado e substitui o coque de petróleo. Dentro aí eu migrei do cimento como analista de logística, que meu chefe falou assim, olha, Érica, para crescer você tem que ir para a operação. Então, vou te mandar lá para o resíduo, para você cuidar da logística de resíduo, fazer os resíduos sair dos nossos clientes e chegar na nossa e entrar no forno. Sim. E aí eu comecei lá como logística, assumi a área de vendas, que era uma venda mais B2B, e fui crescendo lá dentro até que eu cheguei a ser head de unidade, dessa unidade de negócios, que tinha muito a ver com o negócio por si só, mas também com sustentabilidade. Sim. Porque se você for ver faturamento, eu substituía a coque de petróleo. Não tinha uma receita, mas tinha, além da redução de custo do coque de petróleo, tinha também a questão de sustentabilidade, de ser um pilar para mitigar. No Brasil, isso ainda não é relevante, mas quando você vai para a Europa, a taxa de substituição chega a ser 90%. Eles substituem até o lixo urbano. Sim. A gente ainda é muito... Nós somos muito... júnior ainda nisso como país, para se falar. Em outras empresas são muito mais avançadas que isso. E aí teve uma fusão de mercado da Lafarge com a Holcim, uma empresa suíça com uma empresa francesa. Todo mundo achou que ia ser irmãos, que ia ser igual, e não foi. Foi uma fusão super difícil. Teve muito overlap no país, né? O overlap tinha funções duplicadas, a minha era uma. E aí teve todo o processo de integração. E eu recebi um e-mail do meu chefe espanhol na época, Érica, você está concorrendo à vaga tal. A vaga tal era a minha vaga. Mas aí deu tudo certo, eu acabei ficando, que é uma super conquista quando você tem um processo de fusão. Só que, como fusão é uma confusão, a pessoa que me contratou, isso já tinha 15 anos, gente, de Rocinha. A pessoa que me contratou me chamou e falou assim, Érica, eu preciso de alguém da minha confiança para o core business, que é o cimento. E aí eu saí de ser head de um negócio, de uma função super estratégica, genérica, mas com baixo impacto na receita. Ela tinha um alto impacto reputacional e de sustentabilidade, etc., mas baixo impacto na receita. E aí eu fui para o cimento.
Fui vender cimento, literalmente, nas lojinhas que a gente tem sabe, no bairro da casa da gente, tem aquelas lojinhas de construção? Eu visitava aquelas lojinhas de construção para vender cimento ensacado, e no mercado de São Paulo e Minas Gerais, e depois vender cimento do granel. Aí eu tinha contato com essas grandes construtoras que a gente vê por aí. Fiquei 3 ou 4 anos nessa cadeira, de comercial mesmo, aprendi uma série de coisas, porque saí de uma área corporativa e fui para uma área de lidar com um time de vendas. E aí fui para Suzano, foi bem na pandemia. Sim. Que isso dá um capítulo de um livro. O que é você entrar numa empresa numa pandemia? Eu entrei em abril, fui conhecer meu chefe presencialmente em agosto. Aí eu chegava na empresa, as pessoas todas de máscara. Eu falava assim, você é quem mesmo? Sei que... Porque você conhece todo mundo pela câmera. Mas foi uma experiência de vida, assim. Sim, sensacional. Você tem uma vida profissional riquíssima. Né? Obrigada. Muito interessante. E para encerrar, fala mais um pouquinho do livro. Conta do livro, vende seu livro para a gente, por favor. Qual que eu acho que é até antes de falar do objetivo de livro, eu vou falar se vocês me permitem. Claro. Por que é importante ter mulheres, seja na indústria, mas em níveis de liderança, cargos de liderança? Eu acho que traz coisas novas, traz um olhar mais amplo, mais cuidadoso. Vou dar um exemplo que eu tive recentemente. A gente contrata jovens executivos. E aí tem todos os executivos escolhem quem são os jovens executivos, que é um pouco mais que trainee, né? São os futuros líderes da companhia. Eu falei assim, gente, se nós queremos ter mulheres na liderança, na porta de entrada, eu quero só mulheres. Porque vem aqueles currículos lindíssimos de todos os mundos, e com todo respeito aos meninos, porque eu tenho 2 homens, tenho 2 filhos. Sim. Mas se nós queremos avançar, a gente precisa começar do começo. O que a gente está fazendo para desenvolver as nossas mulheres? Então, isso foi uma iniciativa que foi minha. Outras iniciativas de outras executivas lá, foi criado um treinamento que a gente chama de Elos Demais, que é voltado para as mulheres e pessoas negras. Então, assim, por que a gente ouve muito, né? Por que é importante ter mulher na liderança? Porque traz uma mulher diferente. Não é que nós somos melhores, mas a gente tem, sim, competências e um jeito de pensar diferente que traz riqueza, que traz amplitude, que traz cuidado. Eu vejo que nas relações, como esse exemplo que eu dei com a Companhia das Letras, não sei se eu não fosse uma mulher com uma visão de querer alcançar um propósito de educação, com uma relação mais de longo prazo, porque essas coisas dão trabalho. Estou te falando isso, foram 2 anos de trabalho e parece fácil, não é? Tem muita coisa envolvida. Eu acho que a mulher traz esse olhar. Sim, perfeito. De longo prazo, de cuidado, sabe? Que a gente precisa tanto hoje em dia na sociedade. E aí, falando do livro, um dos grandes objetivos do livro é esse. Como que a gente faz as mulheres que já alcançaram as posições de liderança, como a gente faz, para se ajudar mais, porque hoje eu acho que as mulheres poderiam se ajudar mais, umas às outras. Então, como a gente compartilha o que a gente sabe com as outras e faz com que as mais novas não desistam. Porque tem muitos desafios no caminho, os desafios da sociedade, os desafios da indústria, os desafios cada um com a sua vida pessoal. Então, como que a gente faz para que, apesar disso tudo, vale a pena? E a gente não precise mais falar de equidade de gênero daqui. Eu não quero que meus filhos falem sobre isso, por exemplo. Sim. Isso não deveria ser mais um tema. Então, o grande objetivo do livro é que, através da história de cada uma, aqui tem 17 mulheres que contam suas histórias, mas que, através da história de cada uma, a gente consiga incentivar outras mulheres a almejarem as mesmas posições de liderança. E a riqueza de ser mulheres na indústria é porque você não tem só mulheres do comercial ou mulheres de recursos humanos, você tem mulheres de diversas áreas. E aí eu li, obviamente, né, li o livro, e o que você vê, quantas semelhanças a gente tem. Quantas, né, que as coisas que a gente lê nas literaturas, de a síndrome da impostora, essas coisas que a gente lê, são muito presentes e tem pouca troca. Tinham 2 aqui que eu convivia quase que diariamente, eu não sabia metade dos desafios que elas tinham passado. Ela precisou do exercício de sentar, refletir e escrever, até talvez para se dar conta. E quando você termina, dá uma sensação tão gostosa, porque a gente esquece. 20 anos de trabalho passam assim, ó. E você esquece todas as vitórias que você teve, sabe?
Então, se eu tivesse que te vender o livro, é para a gente ter mais pessoas para contar histórias, para a gente incentivar mais mulheres e para também trazer o homem para isso. Eu escrevo muito disso, assim, eu tive homens brilhantes como meus gestores. Eu cheguei onde eu cheguei, eu tenho muita sorte de que todas as empresas que eu passei, eu tive gestores brilhantes e que me ajudaram a crescer. Como que a gente traz o homem para essa conversa? Essa é uma agenda que a gente fala muito na Suzano também. Como que a gente traz o homem para essa conversa? Porque deve estar difícil ser homem hoje em dia, né? Eu estava numa reunião e estava faltando uma cadeira. Aí ele chegou para mim e falou assim, Érica, eu posso pegar a cadeira para você? Eu falei, claro. Por que não poderia? Ele falou assim, não, é que eu ando confuso. Eu falei, não. E eu entendi super o olhar dele. Eu falei, não, gentileza não tem nada a ver com isso. A gente não é sobre gentileza. Então, assim, como que a gente traz os homens para que eles ajudem também a ter esse ambiente mais diverso? Que não fique cada um de um lado, né? A gente tem um ambiente na nossa que fala que é tudo junto e misturado. Sim. E nesse tema de diversidade eu acredito muito nisso. Que não é quem é melhor, somos diferentes, pensamos diferentes. Como que a gente pode construir alguma coisa bacana juntos? Que a gente precisa tanto na sociedade, né? Érica, muito obrigado pela sua participação. Foi sensacional. Espero voltar a entrevistá-la futuramente. Obrigada. E muito obrigado, viu?